Seção 723. Referendar a deliberação CONTRAN número 163, que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para a imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação previstas nos artigos 261 e 263, inciso 1 e 2 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, bem como sobre o curso preventivo de reciclagem. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, no uso da competência, lhe confere o artigo 12, inciso 1 da Lei 9.503, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e nos termos do disposto no Decreto 4.711, que trata da coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, considerando a Lei 13.154 e a Lei 13.281, considerando a necessidade de uniformizar os procedimentos relativos à imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação na forma do disposto nos artigos 261 e 263 do CTB, bem como do curso preventivo de reciclagem, previsto no artigo 261, parágrafo 5º, do mesmo diploma legal, considerando o que consta no processo administrativo. Resolve. Artigo 1º. Referendar a deliberação CONTRAN 163, publicada no Diário Oficial da União, nos termos desta resolução. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 2º. Esta resolução estabelece o procedimento administrativo a ser seguido pelos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, quando da aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação decorrentes de infrações cometidas a partir de 1º de novembro de 2016, bem como do curso preventivo de reciclagem. Artigo 3º. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. Inciso 1. Sempre que o infrator atingir a contagem de 20 no período de 12 meses. Inciso 2. Por transgressão às normas estabelecidas no CTB, cujas infrações prevêem de forma específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Artigo 4º. A cassação do documento de habilitação será imposta nos seguintes casos. Inciso 1. Quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Inciso 2. No caso de reincidência, no prazo de 12 meses das infrações previstas no inciso 3 do artigo 162 e nos artigos 163, 164, 165, 173, 174 e 175, todos do CTB. Artigo 5º. As penalidades de que trata essa resolução serão aplicadas pela autoridade de trânsito do órgão de registro do documento de habilitação, em processo administrativo, assegurados a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. Capítulo 2. Da suspensão do direito de dirigir. Seção 1. Da pontuação. Artigo 6º. Esgotados todos os meios de defesa da infração, na esfera administrativa, a pontuação prevista no artigo 259 do CTB será considerada para fins de instauração de processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Artigo 7º. Para fins de cumprimento do disposto no inciso 1 do artigo 3º, serão consideradas as datas do cometimento das infrações. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades componentes do SNT que aplicam a penalidade de multa deverão comunicar por meio de registro no RENAINF ou outro sistema eletrônico aos órgãos executivos de trânsito de registro do documento de habilitação a pontuação correspondente após o encerramento
da instância administrativa da infração. Parágrafo 2º. Será instaurado um único processo administrativo para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando a soma dos pontos relativos às infrações cometidas atingir 20 no período de 12 meses. Parágrafo 3º. Não serão computados pontos nas infrações que prevêem, por si só, a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Parágrafo 4º. Ressalvada a hipótese do parágrafo 3º, todas as demais infrações previstas do CTB deverão ser consideradas para computo de pontuação independentemente de sua natureza, inclusive as de responsabilidade do proprietário. Parágrafo 5º. A qualquer momento, havendo anulação judicial ou administrativa dos autos de infração, o órgão autuador deverá efetuar nova comunicação aos órgãos de registro da habilitação para que sejam adotadas providências quanto a processos administrativos de suspensão ou cassação do direito de dirigir, eventualmente instaurados com base nas autuações anuladas. Parágrafo 6º. Configurada a hipótese do parágrafo 5º, o órgão de registro da habilitação anulará de ofício a penalidade eventualmente aplicada, cancelando registro no RENAGE, ainda que já tenha havido o encerramento da instância administrativa. Seção 2. Por infração específica. Artigo 8º. Para fins de cumprimento do disposto no inciso 2 do artigo 3º, processo de suspensão do direito de dirigir deverá ser instaurado da seguinte forma. Inciso 1. Para as autuações de competência do órgão executivo de trânsito estadual de registro do documento de habilitação do infrator, quando o infrator for proprietário do veículo, será instaurado processo único para aplicação das penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir, nos termos do parágrafo 10 do artigo 261 do CTB. Inciso 2. Para as demais autuações, o órgão ou entidade responsável pela aplicação da penalidade de multa, encerrada a instância administrativa de julgamento de infração, comunicará imediatamente ao órgão executivo de trânsito do registro do documento de habilitação via RENAINF ou outro sistema para que instaure processo administrativo com vistas à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso 1 do caput, o procedimento de notificação deverá obedecer às disposições constantes na Resolução CONTRAN nº 619 e suas alterações e sucedâneas, devendo constar ainda. Inciso 1. Na notificação de autuação, a informação de que é mantida a autuação serão aplicadas as penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir. Inciso 2. Na notificação de penalidade, as informações referentes à penalidade de multa e à penalidade de suspensão do direito de dirigir, nos termos do artigo 15 desta resolução. Capítulo 3. Do curso preventivo de reciclagem. Artigo 9. Para fins de cumprimento do disposto nos parágrafos 5, 6, 7 do artigo 261 do CTB, o órgão executivo de trânsito de registro do documento de habilitação do condutor aplicará a regulamentação prevista para o artigo 268 do CTB. Parágrafo 1º. Para a instauração do processo definido no caput, o condutor que no período de 12 meses for autuado por infrações cuja soma dos pontos atinja 14 pontos, poderá requerer, junto ao órgão de registro do documento de habilitação, a participação no curso preventivo de reciclagem. Parágrafo 2º. Também fará jus ao estabelecido no parágrafo 1º o condutor que, possuindo uma soma de pontos por infrações inferior a 14 pontos no período de 12 meses, seja uma vez mais autuado
dentro desse período e a soma dos pontos das infrações seja superior a 14 e não ultrapasse os 19 pontos. Parágrafo 3º. Poderá fazer o requerimento o condutor que, mesmo já tendo atingido a soma exata de 14 pontos no período de 12 meses, for autuado por infrações que não ultrapassem 19 pontos, sendo eliminada a pontuação, observado o disposto no parágrafo 6º deste artigo. Parágrafo 4º. Para fins de instauração, análise e deferimento do processo do curso preventivo de reciclagem, não é necessário o trânsito em julgado das infrações relacionadas ao requerimento do condutor ou a existência da pontuação respectiva no RENASH. Parágrafo 5º. Novo requerimento para o curso preventivo de reciclagem só poderá ser realizado uma vez a cada 12 meses, contado da data de conclusão do último curso preventivo de reciclagem. Parágrafo 6º. Concluído com êxito o curso preventivo de reciclagem, a pontuação das infrações relacionadas será eliminada para todos os efeitos legais. Capítulo 4 do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir. Artigo 10. O ato instaurador do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, de que trata esta resolução, conterá o nome, a qualificação do infrator, as infrações com a descrição sucinta dos fatos e a indicação dos dispositivos legais pertinentes. Parágrafo 1º. Instaurado o processo, far-se-á a respectiva anotação no prontuário do infrator, a qual não constituirá qualquer impedimento ao exercício dos seus direitos. Parágrafo 2º. A autoridade de trânsito deverá expedir notificação ao infrator, contendo, no mínimo, os seguintes dados. Inciso 1. A identificação do infrator e do órgão de registro do documento de habilitação. Inciso 2. A finalidade da notificação, qual seja dar ciência da instauração do processo administrativo para a imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir por somatório de pontos ou por infração específica. Inciso 3. A data do término do prazo para a apresentação da defesa. Inciso 4. Informações referentes à infração que ensejou a abertura do processo administrativo, fazendo constar: a linha A, o número do auto de infrações; a linha B, órgão ou entidade que aplicou a penalidade de multa; a linha C, a placa do veículo; a linha D, tipificação, código da infração e enquadramento legal; a linha E, a data da infração; a linha F, o somatório dos pontos, quando for o caso. Parágrafo 3º. A notificação será expedida ao infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por outro meio que assegure a sua ciência. Parágrafo 4º. A ciência da instauração do processo e da data do término do prazo para apresentação da defesa também poderá se dar no próprio órgão ou entidade de trânsito responsável pelo processo, mediante certidão nos autos. Parágrafo 5º. Da notificação constará a data do término do prazo para a apresentação da defesa, que não será inferior a 15 dias, contados a partir da data da notificação da instauração do processo administrativo. Parágrafo 6º. A notificação devolvida por desatualização do endereço do infrator no RENASH será considerada válida para todos os efeitos legais. Parágrafo 7º. A notificação pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares, de carreira e de representações de organismos internacionais e de seus integrantes será remetida ao Ministério das Relações Exteriores para as providências cabíveis, passando a correr os prazos a partir do seu conhecimento pelo infrator. Parágrafo 8º. Os órgãos de registro do documento de habilitação
para fins de instauração do processo de suspensão por ocasião, deverão considerar exclusivamente as infrações e as informações constantes no RENAINF ou outro sistema informatizado. Capítulo 5. Da apresentação de defesa e de recurso. Artigo 11. Os critérios gerais para a apresentação de defesa, recursos ou outros requerimentos deverão seguir as disposições constantes na Resolução 299 e suas sucedâneas. Capítulo 6. Da aplicação da penalidade. Artigo 12. Concluída a análise do processo administrativo, a autoridade do órgão ou entidade de trânsito proferirá decisão motivada e fundamentada. Artigo 13. Acolhida as razões da defesa, o processo será arquivado, dando-se ciência ao interessado. Artigo 14. Não apresentada, não conhecida ou não acolhida a defesa, a autoridade de trânsito do órgão de registro do documento de habilitação aplicará a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Artigo 15. Aplicada a penalidade, a autoridade de trânsito do órgão de registro do documento de habilitação deverá notificar o condutor informando-lhe, inciso 1, identificação do órgão de registro do documento de habilitação responsável pela aplicação da penalidade. Inciso 2, identificação do infrator e número do registro do documento de habilitação. Inciso 3, número do processo administrativo. Inciso 4, a penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada, incluída a dosimetria fixada e sua fundamentação legal. Inciso 5, a data limite para entrega do documento de habilitação físico ou para interpor recurso à JARE. Inciso 6, a data em que iniciará o cumprimento da penalidade fixada, caso não seja entregue o documento de habilitação físico e não seja interposto o recurso à JARE, nos termos do artigo 16 desta resolução. Parágrafo 1º. O prazo de que trata o inciso 5 não será inferior a 30 dias. Parágrafo 2º. No caso de perda, extravio, furto ou roubo do documento de habilitação físico válido, o condutor deverá providenciar a emissão da segunda via, para que seja juntada ao processo, a fim de se dar início ao cumprimento da penalidade. Artigo 16. A data de início do cumprimento da penalidade será fixada e anotada no RENASCE. Inciso 1. Em 15 dias corridos, contados do término do prazo para a interposição do recurso, em primeira ou segunda instância, caso não seja interposto, inclusive para os casos do documento de habilitação eletrônico. Inciso 2. No dia subsequente ao término do prazo para a entrega do documento de habilitação físico, caso a penalidade seja mantida em segunda instância recursal. Inciso 3. Na data de entrega do documento de habilitação físico, caso ocorra antes das hipóteses previstas nos incisos 1 e 2. Parágrafo 1º. A notificação de resultado dos recursos de primeira e segunda instâncias deverão constar as informações definidas no artigo 15 no que couber. Parágrafo 2º. A inscrição da penalidade no RENASCE conterá a data do início e término da penalidade, período durante o qual o condutor deverá realizar o curso de reciclagem. Parágrafo 3º. Cumprido o prazo de suspensão do direito de dirigir, caso o condutor não realize ou seja reprovado no curso de reciclagem, deverá ser mantida a restrição no RENASCE, que deverá ser impeditivo para devolução ou renovação do documento de habilitação, impressão de segunda via do documento de habilitação físico ou emissão de permissão internacional para dirigir. Parágrafo 4º. Caso o condutor já tenha cumprido o prazo de suspensão
do direito de dirigir esteja flagrado na condução de veículo automotor sem ter realizado o curso de reciclagem e estiver portando o documento de habilitação físico, esta deverá ser recolhida e, caso não esteja portando ou se trate de documento eletrônico, caberá a autuação do artigo 232 do CTB, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 270 do CTB. Artigo 17. Os órgãos e entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal deverão aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, conforme o disposto no artigo 261 do CTB. Artigo 18. O documento de habilitação físico que tiver sido entregue ficará acostado aos autos e será devolvido ao infrator depois de cumprido o prazo de suspensão do direito de dirigir e comprovada a realização e aprovação no curso de reciclagem. No caso de documento de habilitação eletrônico, este deverá ser regularizado na forma estabelecida pelo Departamento Nacional de Trânsito. Capítulo 7. Da cassação do documento de habilitação. Artigo 19. Deverá ser instaurado processo administrativo de cassação do documento de habilitação pela autoridade de trânsito do órgão executivo de seu registro, observado no que couber as disposições dos capítulos 4, 5 e 6 desta resolução, quando, inciso 1, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Inciso 2. No caso de reincidência no prazo de 12 meses das infrações previstas no inciso 3 do artigo 162 e nos artigos 163, 164, 165, 173, 174 e 175, todos do CTB. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no inciso 1 do caput. Inciso 1. O processo administrativo será instaurado após esgotados todos os meios de defesa da infração, que enseja a penalidade de cassação na esfera administrativa, devendo o órgão executivo de registro do documento de habilitação observar as informações registradas no RENAINF ou outro sistema. Inciso 2. Caso o condutor seja autuado por outra infração que preveja suspensão do direito de dirigir, será aberto apenas o processo administrativo para cassação, sem prejuízo da penalidade de multa. Inciso 3. A autoridade de trânsito de registro do documento de habilitação do condutor que tomar ciência da condução de veículo automotor por pessoa com direito de dirigir suspenso por qualquer meio de prova em direito admitido, deverá instaurar o processo de cassação do documento de habilitação. Inciso 4. Quando não houver abordagem, não será instaurado o processo de cassação do documento de habilitação. A linha A. Ao proprietário do veículo, nas infrações originalmente de sua responsabilidade. A linha B. As infrações de estacionamento, quando não for possível precisar em que o momento inicial da conduta se deu durante o cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Inciso 5. É possível a instauração do processo de cassação do documento de habilitação do proprietário que não realizar a indicação do condutor infrator, de que trata o artigo 257, parágrafo 7º do CTB. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista no inciso 2 do caput, inciso 1, o processo administrativo será instaurado após esgotados todos os meios de defesa da infração que configurou a reincidência na esfera administrativa, devendo o órgão executivo de registro do documento de habilitação observar as informações registradas no RENAINF ou outro sistema. Inciso 2. Para fins de reincidência, serão consideradas as datas de cometimento das infrações, independentemente da fase em que se encontre o processo de aplicação de penalidade da primeira infração. Inciso 3. Em relação à primeira infração, serão aplicadas todas as penalidades previstas. Inciso 4. Em relação à infração
que configurar reincidência caso haja previsão de penalidade de suspensão do direito de dirigir, esta deixará de ser aplicada em razão da cassação. Parágrafo 3º. Poderá ser instaurado mais de um processo administrativo para a aplicação da penalidade de cassação concomitantemente. Parágrafo 4º. Após a aplicação da penalidade de cassação, o órgão executivo de trânsito de registro do documento de habilitação deverá registrar esta informação no RENARTE nos seguintes termos: documento de habilitação cassado, com as datas de início e de término da penalidade, observado o disposto no artigo 16. Artigo 20. Decorridos 2 anos da cassação do documento de habilitação, o infrator poderá requerer a sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários na forma estabelecida no parágrafo 2º do artigo 263 do CTB. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto no caput, o condutor será considerado inabilitado até a conclusão do processo de reabilitação. Artigo 21. A não concessão do documento de habilitação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 148 do CTB, não caracteriza a penalidade de cassação da permissão para dirigir. Artigo 22. No caso de perda, extravio, furto ou roubo do documento de habilitação físico válido, o condutor deverá providenciar a emissão de segunda via, para que seja juntada ao processo a fim de se dar início ao cumprimento das penalidades de cassação do documento de habilitação e de suspensão do direito de dirigir, que iniciará em 10 dias corridos, caso essa providência não seja adotada. Capítulo 8. Das disposições finais e transitórias. Artigo 23. Esgotadas as tentativas para notificar o condutor por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta resolução serão realizadas por edital, na forma disciplinada pela Resolução CONTRAN 619 e suas sucedâneas. Artigo 24. Aplicam-se a esta resolução os seguintes prazos prescricionais previstos na Lei 9.873. Inciso 1. Prescrição da ação punitiva 5 anos. Inciso 2. Prescrição da ação executória 5 anos. Inciso 3. Prescrição intercorrente 3 anos. Parágrafo 1º. O termo inicial da pretensão punitiva relativo à penalidade de suspensão do direito de dirigir será: inciso 1. No caso previsto no inciso 1 do artigo 3º dessa resolução, o dia subsequente ao encerramento da instância administrativa referente à penalidade de multa, que totalizar 20 ou mais pontos no período de 12 meses. Inciso 2. No caso do inciso 1 do artigo 8º dessa resolução, a data da infração. Inciso 3. No caso do inciso 2 do artigo 8º dessa resolução, o dia subsequente ao encerramento da instância administrativa, referente à penalidade de multa. Parágrafo 2º. O termo inicial da pretensão punitiva relativo à penalidade de cassação do documento de habilitação será: inciso 1. No caso do inciso 1 do artigo 19 dessa resolução, a data do fato. Inciso 2. No caso do inciso 2 do artigo 19 dessa resolução, o dia subsequente ao encerramento da instância administrativa referente à penalidade de multa da infração que configurou a reincidência. Parágrafo 3º. Interrompe-se a prescrição da pretensão punitiva com: inciso 1. A notificação da instauração do processo administrativo. Inciso 2. A aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir ou de cassação do documento de habilitação. Inciso 3. Julgamento do recurso na jari, se houver. Parágrafo 4º. Suspende-se a prescrição da pretensão punitiva ou da pretensão executória durante a tramitação de processo judicial, do qual o órgão tenha sido cientificado pelo juízo.
Parágrafo 5. A prescrição intercorrente no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos. Parágrafo 6º. A declaração de prescrição acarretará o arquivamento do respectivo processo de ofício ou a pedido da parte. Parágrafo 7º. A declaração da prescrição das penalidades desta resolução não implicará necessariamente prejuízo da aplicação das demais penalidades e medidas administrativas previstas para a conduta infracional. Artigo 25. No curso do processo administrativo de que trata esta resolução, não incidirá nenhuma restrição no prontuário do infrator, inclusive para fins de mudança de categoria do documento de habilitação, renovação e transferência para outra unidade da Federação, até a efetiva aplicação da penalidade de suspensão ou cassação do documento de habilitação. Parágrafo 1º. O processo administrativo deverá ser concluído pelo órgão ou entidade de trânsito que o instaurou, mesmo que haja transferência do prontuário para outra unidade da Federação. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, o órgão ou entidade de trânsito que aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir ou cassação do documento de habilitação deverá comunicá-la ao órgão executivo estadual de trânsito de registro do documento de habilitação do condutor, para cadastramento da penalidade no RENASC. Parágrafo 3º. A interposição de recurso intempestivo não impede o cadastramento da penalidade no RENASC. Artigo 26. A apresentação de defesas, recursos e outros requerimentos previstos nesta resolução poderá ser realizada por meio eletrônico quando disponível pelo órgão. Artigo 27. Os atos referentes aos processos de que trata esta resolução deverão ser registrados no RENASC e no RENAINF. Artigo 28. As disposições desta resolução aplicam-se no que couber a permissão para dirigir, autorização para conduzir ciclomotor e a permissão internacional para dirigir. Parágrafo 1º. Havendo o prazo a ser cumprido em relação a qualquer uma das penalidades previstas nesta resolução, aplicada ao condutor portador de permissão para dirigir, o reinício do processo de habilitação, de que trata o parágrafo 4º do artigo 148 do CTB, somente se dará ao fim desse prazo, ainda que a CNH já tenha sido emitida em razão de efeito suspensivo dispensado o curso de reciclagem. Parágrafo 2º. A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo 3º do artigo 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo, descrito nessa resolução. Artigo 29. Os prazos de suspensão do direito de dirigir para processo instaurado em decorrência da contagem de 20 ou mais pontos em que haja uma ou mais infrações praticadas antes de 1º de novembro de 2016 serão estabelecidos no artigo 16, Resolução CONTRAN 182. Parágrafo único. Para os casos anteriores à publicação da deliberação CONTRAN 163, que já tenha a penalidade inscrita no RENASC, mas não tenha data de início do cumprimento da mesma, os órgãos e entidades pertencentes ao SNT deverão adotar a medida administrativa de recolhimento da CNH e encaminhá-la aos DETRANS de registro do documento para a posição do início e fim de cumprimento da respectiva penalidade. Artigo 30. As informações de que trata o parágrafo 2º do artigo 16, referente às penalidades aplicadas sobre a égide da Resolução CONTRAN 182, deverão ser lançadas pelos órgãos executivos de trânsito no prazo de 12 meses da publicação desta resolução, na forma estabelecida no artigo 16. Artigo 31. Ficam convalidadas as penalidades e medidas administrativas aplicadas sobre a égide da Resolução CONTRAN 182. Artigo 32. Ficam revogadas as disposições da Resolução CONTRAN 182, com exceção do artigo 16, que permanecerá aplicável às infrações
cometidas antes de 1º de novembro de 2016. Artigo 33. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.